Meu povo, como vocês estão do lado daí? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque agora está começando mais um Endcast, o podcast dos estudos, onde eu vou ajudar vocês a compreender os estudos, a matéria, de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil. Então, bora lá! Hoje vamos falar sobre a matéria Homem e Sociedade, e está muito simples, muito fácil, e eu tenho certeza que vocês irão entender. Mas antes de tudo, por favor, comenta, compartilha e se inscreva no canal para ajudar a pessoinha aqui. Então vamos lá. Homem e sociedade. Quando a gente fala de homem e sociedade, a gente tem que lembrar que o homem é um ser cultural. Não existe ninguém nessa face dessa terra que seja homem e não tenha cultura, porque todo mundo tem cultura. Se a pessoa fala, se a pessoa se veste, se a pessoa se comunica, se a pessoa tem seus jeitos, seus afazeres, é porque ela tem cultura. E quando a gente fala de cultura, o que é isso, né? Cultura é um processo de aprendizagem que é adquirido pela sociedade. Então, é tudo que você aprende com seus pais, com seus amigos, na sua escola, no seu trabalho. E a cultura sempre está se modificando. Por quê? Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Tenho certeza que não. Porque você mudou a sua vestimenta, você mudou sua fala, a sua comunicação, como você age, o que você pensa. Então, tudo muda, tá? Se você mudou, com certeza, a sociedade mudou, as coisas mudaram e também a cultura mudou. Quem estuda a cultura? A cultura é estudada pelos nossos amigos antropólogos. E antropologia é estudo do homem. E a antropologia é de duas coisas, tá? É estudo biológico, então ele estuda o físico do homem e estuda a cultura, tá? A antropologia cultural estuda a cultura, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora. Tá dando pra entender? Então bora lá, que tá muito simples, tá muito fácil. Quando a gente fala de endoculturação, o endoculturação é o quê? É o processo que se aprende a cultura. Nós aprendemos a cultura desde criança até a fase adulta, né? Como eu falei, a cultura está sempre modificando, a gente está sempre aprendendo. Então, sempre estamos nesse processo de endoculturação, tá? E quem que foi o primeiro a falar o conceito de cultura? Foi Edward Tylor. Sempre lembra do Edward do Crepúsculo. Facinho, tenho certeza, você nunca mais vai esquecer. Então, Edward Tylor foi o primeiro a falar o que é de fato a cultura. O cara foi pica, o cara foi inteligentíssimo, foi professor, pesquisador lá da Universidade de Oxford, né? Não é pra poucos não, meu irmão. Então, ele parou para pensar, né? E ele falou o conceito de cultura, falou que a cultura é um somatório de aprendizados, de conhecimentos, de saberes, de morais e costumes de uma sociedade, tá? E poderia ser adquirida através do convívio daquela sociedade. E ele usava o método de comparação. Então, ele sempre estava comparando a cultura dos outros com a cultura do homem branco europeu. E aí podemos entrar no eurocentrismo. O eurocentrismo é quando coloca a Europa no topo, como se a Europa fosse melhor, a cultura da Europa, como se a Europa fosse a melhor e inferiorizando as outras sociedades, tá? Isso é o eurocentrismo, Europa no centro. Bora lá. Também tinham dois pontos que falava que a cultura, né, era de acordo com o determinismo biológico e o determinismo geográfico. Então, o determinismo biológico era sempre os aspectos físicos daquela pessoa. Então, por exemplo, todo europeu é branco. Então, ele olhava os aspectos físicos, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, como que a pessoa era. Então, aspectos físicos, determinismo biológico. Já determinismo geográfico são fatores climáticos, geográficos e ecológicos, tá? Então, eles pensavam, então vou dar um exemplo aqui, aquela sociedade ali, ela trabalha pouco porque aquele local é muito calor, e aí deixa a pessoa mais preguiçosa, entendeu? Então, eles colocam a cultura de acordo com o clima, fatores geográficos daquela região. Então, essa é a diferença de determinismo geográfico e determinismo biológico. E aí também tem o senso comum. O senso comum é tudo que nós falamos sem nos questionar o porquê. E nem sempre sabemos se o que nós estamos falando de fato é certo ou não. Como, por exemplo, chá de boldo cura problemas do fígado.
Quando as nossas avós falavam isso, né? A gente acabou tanto escutando isso que acabamos repetindo, mas não sabemos se de fato isso cientificamente é provado ou não e acabamos falando sem pensar. E nós fazemos muito isso do senso comum na cultura. Então, e no modo de cultura tem muito a ver com preconceito e comparação. Por exemplo, que povo sem a minha cultura? Então, ela está comparando a cultura dos outros com a cultura dela. O costume deles é assim. Tá falando que, olha, aquele povo ali é diferente, né? Nós usamos tanto o senso comum no nosso dia a dia que nós acabamos fazendo sem perceber, né? Por exemplo, todo mineiro come pão de queijo, todo paulista só trabalha, todo baiano é preguiçoso. Tudo aí é senso comum e tá muito de acordo com preconceitos também. Então, tem que tomar cuidado com os sensos comuns que a gente acaba soltando sem perceber, né? Outro ponto também que tem muito preconceito é o darwinismo social. Charles Darwin, ele foi um grande cara, né, que falou da teoria da evolução, que os seres vivos evoluem, e aí 2 caras chamados Lewis Morgan e Herbert Spencer, esses caras pensaram, bom, se Charles Darwin falava que os seres vivos evoluem, então quer dizer que a sociedade também evolui. E aí eles criaram o quê? A civilização primitiva, que não tinha capacidade de evoluir, e a sociedade civilizada, que tinha a capacidade de evolução. Então, assim, você vê uma comparação de povos, né? Que ele já falava, ó, Fê, você não é muito bom, não. Ah, aqui você tem chances de subir na vida, tá? Então, essa é a teoria extremamente preconceituosa e de discriminação social nítido, tá? Então, até agora aprendemos que a cultura precisa de comunicação. Tendo comunicação, nós também temos símbolos. E o que são símbolos? Os símbolos refletem a identidade de um povo. Então, a língua, os gestos, os costumes, as vestimentas, tudo pode ser colocado aí como símbolo. E o símbolo também pode ser através de uma imagem. Então, vou dar um exemplo. Eu coloco a imagem aqui de uma pomba branca. Para algumas pessoas de algumas culturas, a pomba branca se representa a paz. Já para as outras, é apenas um animal. Então, vocês têm que entender que os símbolos, para cada cultura, tem um significado diferente. Então, não é sempre a mesma coisa, tá? Pode ter significados diferentes. E alguns símbolos geram o quê? Geram valores. Valor a gente pode colocar que é um talento. Valor pode ser uma competência, uma virtude, um mérito, algo que você dá valor. Sabe quando você fala assim, ai, nossa, isso daqui tem um valor para mim, é porque tem algo a mais. E aí podemos falar sobre a capacidade simbólica. O que é essa capacidade simbólica? Se eu pegar o real concreto, o que é isso? É a necessidade. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de ter um carro, porque não é fácil ficar andando de busão por aí não, né? Então, eu tenho essa necessidade de ter um carro. Então, eu tenho o real concreto, mais o real imaginário. Então, eu imagino eu já dirigindo esse carro, tá? Então, eu tenho a necessidade, eu já estou imaginando dirigindo esse carro, e aí eu tenho o quê? A simbolização. Então, a simbolização é o quê? É o valor. Então, por exemplo, eu já necessitei do carro, eu já imaginei o carro. Esse carro gerou um símbolo para mim e um valor, né? Que ele tem valor agora para mim. Vocês estão vendo que tudo vai se encaixando? E esse carro tem valor. O valor também pode ser tudo que nós aprendemos, o que é bom e o que é ruim, tá? Quando a gente fala de valores, a gente também tem que falar que toda sociedade possui normas e possui regras. As normas é como nós devemos agir. Já as regras é um conjunto de normas. Deu para entender? É isso. Bom, precisamos também falar de Franz Boas. Franz Boas, ele criou o primeiro doutorado de antropologia lá nos Estados Unidos. Franz Boas, ele diz que para estudar antropologia precisa ser no método indutivo. Que é isso? É coletar o máximo de informações que você quer estudar, né, sobre aquela civilização, sobre aquela sociedade. Então, você precisa coletar
o máximo de dados, de informações daquele povo. E nunca podendo comparar igual o Edward Tyler fazia. Outro ponto que precisamos sempre citar é sobre o etnocentrismo. Etnocentrismo é quando uma pessoa ou um grupo acha que o que ela acha é o certo. Então, por exemplo, a cultura dela é a certa, o jeito que ela pensa, o modo como ela age, como se ela sempre estivesse no centro de tudo e sempre rejeitando o diferente, tá? Esse é o etnocentrismo. Esse etnocentrismo tem que ter muito cuidado para não virar um imperialismo cultural. O que é o imperialismo cultural? Quando a pessoa impõe que tem que ser do jeito dela. E aí, isso pode gerar coisas graves, né? Como a gente já viu N vezes de pessoas do LGBT sofrendo, né? Por conta de pessoas o quê? Que tem imperialismo cultural, que não aceita em hipótese nenhuma e acaba agredindo os outros, acaba forçando a outra pessoa a agir igual eles. Mas, graças a Deus que nem todo mundo é assim, são relativismo cultural, são pessoas que se conformam e não são contra o diferente, aceita o diferente e é aceitação de outras culturas. Esse é o relativismo cultural. E tem a alteridade. A alteridade é a capacidade de você se relacionar com o outro. Então, se você é um relativista cultural, você consequentemente tem a alteridade, que você consegue se comunicar, tá? Com as outras pessoas. E podemos falar, por fim, sobre Levi Strauss. Levi Strauss, ele foi o fundador da antropologia estrutural. O que é isso? Ele dizia que cada cultura, né, ela pode ser diferente, elas são diferentes, só que, por mais que sejam diferentes e longe, distantes uma da outra, há sempre aspectos muito parecidos. E aí ele dá o exemplo do Papai Noel com o Kachina, que é como se fosse um Papai Noel mesmo, mas para os índios norte-americanos, que são adultos que se fantasiam, né, diferente, e dá presente para as crianças no final do ano se elas foram boazinhas. Então você vê que são culturas totalmente diferentes, mas têm aspectos muito semelhantes. Levi Strauss também falava que o que permitiu a sociedade começar a conversar com a outra foi por conta dos tabus do incesto. O que era os tabus do incesto? Foi a proibição de relação sexual da mesma família, né? E aí, como não podia mais ter relação sexual da mesma família, começou a ter relação com as outras sociedades e começaram a se comunicar melhor. Lembrando que a primeira troca foram as trocas das mulheres. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a matéria de uma forma simples e rápida. Então, um beijo e até mais. Tchau!